Queridos, eu quero ministrar uma palavra ao teu coração esta manhã, em Êxodo capítulo de número 3, o versículo de número 13 e também o versículo de número 14. Êxodo 13, 3, o versículo de número 13 e o versículo de número 14. Quando encontrar, você pode dizer um glória a Deus. Hoje eu vou falar sobre o tema, eu sou o que sou. Qual é o tema de hoje? Eu sou o que sou. Diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: eu sou, me ajuda, eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Vamos orar? Pai, te dou graças por tua palavra, por tua presença, e peço que o teu Espírito possa conduzir a vida de todos nós e esta igreja, como o Senhor sempre faz. Oramos no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pode se sentar, por gentileza. Irmãos, ao longo da história, Deus sempre levantou, e Ele sempre tem levantado, e enquanto a história não terminar, Ele sempre levantará homens ou mulheres, os quais Ele vai usar para um grande propósito. E eu queria começar a mensagem desta manhã dizendo para você, por isso que todos os dias é sempre bom você orar e dizer, Senhor, eu sei que hoje o Senhor vai levantar alguém para ser instrumento nessa terra. Se precisar, gente, vocês foram embora? Pode ser. Se precisar, eis-nos aqui. Mas houve um tempo que Deus resolveu levantar para ser o libertador do povo de Israel, o povo hebreu, que estava escravo no Egito. Deus vai levantar um homem chamado Moisés. E quando Deus levanta esse homem, quando Deus escolhe alguém para uma missão, a primeira coisa que Deus faz, Deus se revela a esta pessoa. Por isso que é tão bom quando Deus te chama, Deus te escolhe para um propósito dele nessa terra, porque quando ele te chama, quando ele te escolhe, ele também vai se revelar a você. Se Deus tem se revelado a você através da palavra, através da oração, através de experiências, prepara o teu coração, que é muito provável que Ele está te preparando para levantar você, para você ser um instrumento e ser uma resposta para a vida de outros. Você está aí ainda ou foi embora? Então Deus levanta esse homem chamado Moisés, porque o povo está escravo no Egito, o povo hebreu está escravo. E o povo que está escravo, eles estão clamando a Deus, eles estão orando, pedindo a Deus resposta, eles estão orando, eles estão pedindo a Deus para que Deus pudesse enviar um libertador. Então, quando o povo clamava, Deus ouve o clamor do povo, diz a Bíblia, porque Deus é um Deus que responde às nossas orações. E quando você entregou tua vida para Jesus, você precisa lembrar de duas máximas: ou Deus vai usar alguém para ser resposta na tua vida, ou Ele vai usar você para ser resposta na vida de alguém. E o povo hebreu está clamando por resposta. Então Deus vai levantar Moisés para ser resposta para o povo. Deus vai levantar ele para ser um libertador para a vida do povo hebreu. Porém é uma missão difícil. A missão que Deus ia colocar nas mãos de Abraão é uma missão, nas mãos de Moisés, é uma missão difícil. Porque aquele que fosse escolhido por Deus para ir até o Egito libertar o povo hebreu, tinha que ter muita coragem, tinha que confiar muito em Deus. Porque ser escolhido para ser o libertador de um povo que estava escravo no Egito, isso significa que esse libertador, ele teria que estar em algum momento cara a cara com o rei do Egito. Seria um momento que algum momento ele teria que estar de frente com o faraó, o rei do Egito, o tão temido faraó, que mandava matar crianças, por exemplo, e jogar no rio Nilo, dava ordem sem nenhum temor, sem nenhum medo. E esse que Deus vai levantar, vai precisar agora enfrentar faraó. Além disso, dessa pessoa que fosse escolhida, precisava ter coragem para encarar faraó. Além disso, aquele que fosse escolhido por Deus, precisava também chegar diante do povo
e convencer o povo que estava orando por resposta. Moisés teria que chegar diante do povo e convencer aquele povo de que ele era a resposta para a vida deles. Quem está me entendendo até aqui? Porque tem uma coisa, irmãos, tem gente orando, pedindo a Deus resposta, e às vezes Deus levanta você para ser uma resposta e a pessoa não entende, ou a pessoa não aceita. Por isso que às vezes você já entendeu que você é uma resposta na sua casa, às vezes você já entendeu que você é uma resposta no meio da tua família, e você às vezes está pensando, meu Deus, o Senhor me levantou para ser resposta, mas eles não me entendem, eles não acreditam, o que está acontecendo? Fica tranquilo, é porque primeiro Deus te levanta para ser resposta, depois você vai passar por um período, onde aquelas pessoas que estão pedindo a resposta, elas precisam entender que você é o instrumento para ser resposta para a vida delas. Você está me entendendo, sim ou não? Então Moisés, ele tem dois desafios, ele tem que encarar Faraó, ele tem que encarar aquele que está oprimindo o povo, mas ele também tem que convencer o povo de que ele era escolhido de Deus, de que ele era a resposta de Deus. Então Deus está chamando Moisés para uma tarefa que não era fácil. Olha para quem está perto de você, fala para ele, meu irmão, se a tarefa fosse fácil, Deus não tinha chamado você, Deus tinha chamado outro. Pegou ou não? Sim ou não, gente? Que às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, que missão. Tem gente que é assim, sim ou não? Ai, que luta. Ai, meu, então larga. Sim ou não? Ai, Jesus, meu Deus. Não, irmãos. Se está difícil, está suando a camisa, é porque você tem bagagem para isso. É porque Deus está contando com você. É que quando ele olhou e pensou, essa aí não é qualquer um que encara não, tem que ser ele é meio maluco, tem que ser ela é meio, ela confia demais em mim, é ela que eu vou levantar, então para de reclamar, porque você fica reclamando e falando, não estou aguentando, daqui a pouco Deus acha um que aguenta e te troca. Fala para ele, precisa trocar não, Senhor, diga, eu aceito a minha missão. Irmão, só isso aqui a gente já podia ir embora. Eu aceito a minha. Moisés, ele cresceu no Egito, dentro do palácio de Faraó, lutou no exército de Faraó, e ele sabia o quanto Faraó era poderoso, o quanto Faraó era cabeça dura. Ele sabia que ter que voltar no Egito agora e se colocar diante de Faraó na posição de um libertador dos escravos. Moisés sabia que não era uma tarefa fácil, mas Deus chamou Moisés para uma tarefa difícil. E quando Deus chama ele para essa tarefa, Moisés, ele precisa ter certeza de quem é que está enviando ele. Ele quer ter uma garantia, ele quer ter algo para falar para as pessoas que vão recebê-lo. Então o que acontece? Primeira coisa, Deus se revela a Moisés como ele não tinha se revelado a ninguém. É muito interessante porque quando Deus coloca um desafio na sua mão tão grande, você olha para a direita, olha para a esquerda e não consegue enxergar alguém que Deus colocou um desafio parecido com o seu. Porque às vezes a gente procura alguém assim, será que é só eu que estou nessa loucura? Deixa eu ver se tem outro, para me dar uma aliviada, para me motivar. E às vezes você olha para a direita e esquerda e ainda não encontrou alguém com uma missão parecida com a sua. Ainda não encontrou alguém que está fazendo o que você está fazendo, fica tranquilo. É porque o que Deus te chamou para fazer é algo incomum. Deus chama Moisés para fazer algo incomum, e para aqueles que Deus chamou para uma obra incomum, Ele se revela de uma forma incomum também. Então Ele vai se revelar para Moisés como não revelou para ninguém, porque Ele está chamando Moisés para fazer algo que Ele não tinha chamado ninguém. E a forma que Ele se revela a Moisés é na sarça, através do fogo, sim ou não? Moisés olha e tem uma sarça pegando fogo, e o grande diferencial é que o fogo ardia, mas a sarça não era consumida. O fogo de Deus é para te aquecer e não é para te consumir. Você está comigo aqui, sim ou não, igreja? Quando Moisés vê aquela situação, quando Moisés vê aquilo, fogo na sarça, e a sarça não é consumida, ele se aproxima. E quando ele se aproxima, Deus diz para ele, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Ele está dizendo, tira a sandália, porque esse lugar agora é santo, Moisés. Deus está dando uma experiência para ele.
E nesse momento, quando Moisés está diante da sarça, é que o chamado vai acontecer. Versículo de número 10. Olha o que diz na sua Bíblia, diz assim, olha só, versículo de número 10, do texto que nós estamos lendo. Agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus, então, depois de dar uma experiência para Moisés, Deus está chamando ele no versículo de número 10. Deus está dizendo: Moisés, eu quero que você vá libertar o povo. Moisés se assusta, porque é algo que ele nunca imaginava, é algo que ele nunca tinha pensado. Acontecem umas coisas assim na nossa vida. Deus de repente te chama para uma coisa que nunca passou na tua cabeça antes. Quem já viveu experiências assim? Mas de repente Deus te chama para isso. Deus chamou Moisés para aquele momento. E quando Deus chama Moisés, a pergunta que Moisés faz para Deus é: qual é o seu nome? Quem é que está me chamando? Eu vou libertar o povo em nome de quem? Então no versículo de número 13, o versículo de número 13 diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que a igreja? O que eu direi? Qual vai ser a resposta? Moisés está dizendo: Senhor, quando eles me perguntarem quem é que me enviou, qual vai ser a minha resposta? Moisés está querendo o seguinte, é quase que Moisés está querendo uma carta de indicação. Você já fez entrevista numa empresa que você foi indicado? Quem já fez? E aí quando você chega, às vezes ou com uma carta na mão, ou com um nome, sim ou não? Aí chega na entrevista, você chega até mais o quê? Sim ou não? Aí você está na fila, tem 50, você olha assim por lá. Quem que te indicou? Não, eu vi no anúncio. E você? Não, o gerente fala, meu amigo, é assim ou não é? A gente chega mais o quê? Confiante. Sim ou não, gente? A gente chega confiante, porque tem alguém que nos indicou. Moisés, ele quer chegar diante de Faraó, mas confiante, porque tem alguém que está respaldando ele. Você está me entendendo? Sim ou não? Ele quer chegar diante do povo, mas ele quer dizer para o povo: eu não estou aqui no meu nome, eu não estou aqui por coisa da minha cabeça. Tem alguém que me enviou. Ele quer uma garantia. E quando ele está perguntando, ele está dizendo: Deus, quando perguntar, quem é que te indicou? Quem é que te enviou? Quem é que te mandou para cá? Ele está dizendo: Senhor, o que eu vou responder? E aí quando Moisés faz essa pergunta, olha o versículo de número 14, Deus então vai dizer para ele: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Deus está falando assim: Moisés, você tem um respaldo, chega diante deles e diz: quem me enviou foi o grande eu sou, ele me enviou a vocês. Esse nome, essa expressão, eu sou, quando Deus está dizendo para Moisés, eu sou o que sou, ou Deus está dizendo para ele: diga que o eu sou te enviou. Essa expressão eu sou, esse nome, ele está ligado no hebraico, no original, no verbo ser, de existir, aquele que é, mas também aquele que era, e aquele que é eternamente. Quando o Senhor está dizendo: Moisés, diz que o eu sou, é como se o Senhor estivesse dizendo: Moisés, diz para eles que aquele que existe, aquele que existia, aquele que existirá eternamente, o Criador de todas as coisas, o grande eu sou, Moisés, aquele que não há ninguém acima dele, diga para eles que é esse que enviou você a eles. Então Deus está se apresentando assim para Moisés. Olha que coisa interessante, no versículo de número 6, Deus já havia dito para Moisés que ele era Deus de gerações, mas agora ele está ampliando a resposta, e ele está dizendo para Moisés: Moisés, quem está te chamando é o grande eu sou. Ou seja, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, não fica preocupado com o seu chamado. Moisés, você pode atender o que eu estou te chamando, não fica com medo do que está por vir, porque Deus está dizendo para ele: eu sou é quem está te enviando. Agora, eu sou quem? Quando Deus está dizendo eu sou, parece que a frase, ela está incompleta. Sim ou não? Porque talvez você falaria assim, se fosse o pastor Wallace, ele diria assim: eu sou o pastor Wallace. Se fosse a Kelly, ele ia dizer: eu sou a Kelly. Se fosse a pastora Marlene, eu sou
a pastora Márcia, sim ou não, gente? A frase ia completar. Ele não completa. Eu sou o que sou. Eu sou o quê? Quando Deus está dizendo para Moisés, o eu sou está te enviando, Moisés. Deus está dizendo para ele, Moisés, eu sou tudo aquilo que você precisar. É por isso que ele não completa a frase. É por isso que ele diz, eu sou, ponto. Ou eu sou o que sou. E ponto. Ele não completa a frase dizendo, eu sou o Emanuel, por exemplo, Deus conosco. Não. Ele diz, eu sou por quê? Porque ele está dizendo para Moisés, tudo que você precisar, Moisés, você vai lembrar de uma coisa. Eu sou aquilo que você precisar. Deus está dizendo a Moisés, se na caminhada você precisar de um amigo, Deus está dizendo a Moisés, se você precisar de um livramento, se você precisar de um milagre, tudo que você precisar, se você precisar de uma coisa que ainda não existe, a forma que Deus se revela para Moisés é a melhor forma da gente entender quem Deus é. Existem várias definições teológicas para explicar quem Deus é, mas eu amo a forma que Deus se revela para Moisés, e quando eu entendo isso, eu entendo quem é Deus. Ele é tudo aquilo que eu preciso. Você pode aplaudir bem forte a Jesus? Quando Abraão recebeu a promessa de que teria um filho na velhice, Deus diz para ele em Gênesis 15, versículo 1 ao versículo 4, vamos ver rapidinho, Gênesis 15, o verso 1 até o verso 4, olha o que diz, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo, não temas Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão, verso 2, então disse Abraão, Senhor Deus, que me has de dar, pois sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que não me tem dado filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. 4, eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Por que Deus está dizendo isso para Abraão? Quando Deus promete a Abraão um filho na velhice, Ele está dizendo a Abraão, fica tranquilo, porque vai acontecer, Abraão, sabe por quê? Porque eu sou o teu galardão. Abraão está dizendo, Deus, mas quem vai receber a minha herança é o Damasceno Eliezer. Deus está dizendo, não Abraão, fica tranquilo, porque eu te prometi, eu vou cumprir. Eu sou a tua recompensa. Deus está se revelando assim, no Salmo 81, Asaf escrevendo o Salmo 81, ele declara a forma que Deus se revela. Deus se revela no Salmo 81 para Asaf como aquele que é o Deus provedor de Israel. Ao longo da Bíblia Deus vai se revelando. O Salmo 81, versículo de número 10, ele diz assim, abre a tua boca e eu vou suprir. Porque Ele é aquele que supre, sim ou não, igreja? Me ajuda, Ele é aquele que supre. Em Isaías 41, o verso de número 10, Deus está dizendo, eu sou o Deus presente, Ele é o Deus que está contigo, Ele é o Deus que está conosco. Em Isaías 43, 3, Ele diz que Ele é o Senhor e o Salvador. Em Isaías 43, 13, Ele diz que Ele é o Eterno e ninguém pode impedir o agir de Deus. Em Isaías 43, versículo 25, Deus diz, eu sou aquele que apaga os teus pecados. Em Isaías 44, verso 6, ele diz, eu sou o único Deus. Em Isaías 44, verso 24 ao 28, ele diz, eu sou o Criador de todas as coisas. Tudo que você enxerga, Ele quem criou. Tudo que você sente, Ele quem criou. Tudo que já passou nessa terra, Ele quem criou. Quando você sente o vento, Ele criou. Quando você sai lá fora, sente o calor do sol, Ele quem criou. Quando você sente a água caindo do céu, a chuva, Ele quem criou. Quando você olha no espelho e se vê, Ele quem criou você também. Porque Isaías está dizendo que Ele é o
Criador de todas as coisas. Quando Jeremias se sentiu ameaçado, Jeremias estava ameaçado, o Eu Sou disse para ele: Jeremias, olha para mim, Jeremias, sinta segurança em mim, porque eu sou a tua segurança. Quando o povo de Israel estava andando em erro, eles precisavam de alguém que os corrigisse. Deus levantou o profeta Ezequiel, e no livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo de número 12, Deus diz: eu sou aquele que te corrige. Ele é o que salva, Ele é o que corrige, Ele é o que ama, Ele é o que cria, Ele é o que dá a vida, Ele é quem tira, Ele é que te sustenta. Tem um crente comigo aqui essa manhã, porque Ele é tudo o que você, me ajuda, Ele é tudo o que você. Quando a mulher samaritana vai ao poço pegar água, ela tem expectativa de um dia poder ouvir a voz de Deus. A expectativa daquela mulher de um dia poder ouvir. E quando ela tem essa expectativa, olha o que Eu Sou diz para ela em João 4, versículo 26. Vamos ver na tela, João 4, o versículo de número 26. Jesus disse-lhe: eu sou, eu o sou, eu que falo contigo. Quando alguém está na expectativa de ouvir a voz de Deus, Jesus está dizendo: sou eu que falo contigo. Irmãos, preste atenção. Aquela mulher foi na fonte só para beber água, ou buscar água, mas Jesus está lá dizendo para ela: eu sou aquele que fala contigo. Quantas vezes nós precisamos de uma direção na vida? Quantas vezes a gente precisa de uma direção, não sabe o que fazer? Aí você começa a pesquisar no Google, começa a procurar o que os influenciadores estão dizendo, o que as pessoas estão dizendo por aí, começa a pedir opinião para A, para B, para C, para fulano, não sei o que, fica mais na dúvida ainda. E você precisa lembrar de uma coisa: em tempo de incerteza, Jesus é o Eu Sou, aquele que fala com você. Quando a mulher está ali, Jesus está dizendo para ela: eu que falo contigo. Deus é aquele que fala o coração daqueles que querem ouvi-lo. Você está comigo aqui esta manhã? Diz um glória a Deus. Por isso que ele revela para Moisés: eu sou tudo ou aquilo que você precisa. Precisa de uma direção? Ele é a direção. Precisa de uma resposta? Ele pode falar contigo lá no cantinho do teu quarto em oração. Eu creio que ele está falando com a gente nesta manhã. Quem crê comigo para dizer um glória a Deus bem forte? Ele diz: eu sou a vida eterna. Jesus declarou isso em João capítulo 6, versículo 51. Em João capítulo 8, versículo de número 12, se alguém está em trevas, Jesus diz: eu sou a luz. Quem precisa de luz? Ele é a luz. Quando questionaram a idade de Jesus e se ele tinha visto Abraão, ele respondeu: eu sou desde a eternidade. Quando precisaram de um pastor, olha o que o Eu Sou disse, João 10, do 7 ao 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Você está aí, sim ou não, amados? Quando Lázaro morreu, suas irmãs Marta e Maria precisavam da ressurreição. Elas precisavam que Lázaro voltasse à vida. E em João 11, do 25 ao 26, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando Saulo precisou ser parado por alguém, Saulo vinha fazendo atrocidades, perseguindo os cristãos. Ele vem vivendo essa situação, mas quando alguém precisou parar Saulo, vai viver uma experiência. Ele é parado no meio do caminho, em direção a Damasco. Ele é parado, literalmente. E quando ele é parado, ele escuta uma voz. E quando ele escuta aquela voz, ele faz a mesma pergunta que Moisés. Moisés perguntou: que direi? Quem é que me enviou? Ou seja, quem és tu? Saulo, quando é parado, ele pergunta, porque ele está ouvindo uma voz dizendo para ele, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E aí o Eu Sou respondeu em Atos 26, do versículo 14 até o versículo 18. Olha comigo na sua Bíblia. Atos 26, do 14 ao 18. Olha a resposta
do eu sou. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse: quem é, Senhor? Saulo perguntando. E ele respondeu: Você vai perceber que sempre quando Jesus vai se referir a ele mesmo, ele sempre começa dizendo: eu sou. Porque é a forma que Deus se revelou a Moisés. Sim ou não? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. 17. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora, o que? Te envio. Quando Saulo está perguntando, quem és tu? Jesus está dizendo para ele: eu sou aquele que vai te enviar. Eu sou aquele que vai mudar a tua vida, mas aquele agora que vai enviar você. Sempre Deus vai se revelar na Bíblia como o eu sou. Saulo, ele precisa o quê? Ele precisa ser liberto daquela questão de perseguição. Ele precisa ser levantado como um novo homem e depois ser enviado. Então Jesus se revela para ele como o quê? Eu sou aquele que te envia. Quem está comigo aqui essa manhã para dizer amém? E para terminar, o último livro da Bíblia, no último capítulo, Apocalipse capítulo 22, o versículo de número 13. Olha que legal, irmãos. Apocalipse capítulo 22, o versículo de número 13. Quando você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus bem forte. Apocalipse 22, 13, diz assim, olha como é que a Bíblia termina. Apocalipse 22, 13, um dos últimos versículos da Bíblia, diz o quê? Como é que a frase começa? Como é que a frase começa? Eu sou. Estava lá em Êxodo, quando Deus está se revelando a Moisés. Agora olha como é que termina a Bíblia. O último capítulo da Bíblia. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, ou seja, o primeiro e o último. Gente, olha que coisa tremenda. Como Deus se revela como o grande eu sou. Ele é o quê? Tudo aquilo que eu preciso. Deus que se revela a Moisés, que se revela a Paulo, a Saulo, que se revela ao longo da Bíblia, que se revela aos Hebreus, que se revela em Apocalipse para João, que se revela para você esta manhã, que se revela quando você abre a Bíblia para ler, e Ele responde todos os dias para você. Do que é que você precisa? Quando o cego Bartimeu vem até Jesus, qual é a pergunta que ele faz? O que queres que eu te faça? Bartimeu podia responder o que quisesse, sim ou não? Bartimeu podia responder o que quisesse. Será que ele ia surpreender Jesus? Jesus ia falar, não, isso não, né, Bartimeu? Não. Olha a confiança de Jesus. Que queres que eu te faça? Às vezes tem pregador que diz, lógico que ele queria ver. Não sei, talvez sim, talvez não. Quantas vezes a gente olha para alguém e imagina, às vezes a pessoa, esses dias mesmo nós tivemos uma experiência lá em Uberlândia, estava conversando com um rapaz, que ele tinha vaga de emprego, então ele parou no sinal de uma pessoa, um jovem, pedindo ajuda, e ele entendeu que esse cara precisa de trabalho, aí falou para ele, olha, eu vou te dar aqui um dinheiro, você quer trabalhar? Ele falou, quero, então amanhã você vai encontrar comigo aqui, 8 horas da manhã eu vou te passar, vou te pegar, eu vou te dar serviço, você vai trabalhar. Aí pergunta no outro dia, porque aquela pessoa olhou para quem está mendigando e imaginou o quê? Esse cara precisa de trabalho, é lógico que ele quer. Lógico para alguns, ele não quer. Então quando Jesus diz, o que queres que eu te faça? Olha a confiança.
Batista Vida, imagina o Senhor perguntando para você esta manhã. Todos os dias, quando nós levantamos, eu creio que o céu nos faz essa pergunta. Hoje é domingo. O que queres que eu te faça? Começou o mês 10. O que queres que eu te faça? Uma vez o Senhor perguntou para Abraão: Abraão, Sara está rindo, porque eu prometi um filho. Mas pergunta para ela: há alguma coisa demasiadamente difícil para que eu possa fazer? Ó, olha a confiança. Tem alguma coisa que eu não consiga fazer? E aí agora Jesus, Deus encarnado, está dizendo para Bartimeu: o que queres que eu? Pode falar o que você quiser. Eu sou aquilo que você precisa. Olha comigo, Batista Vida. Eu só citei Bíblia para vocês esta manhã, só para a gente terminar esse culto com esse entendimento. Deus é tudo o que você precisa. O eu sou é tudo o que você precisa. Se você estiver sozinho, precisar de um amigo, caminha para a gente terminar. Se você precisar de um amigo, e ele é, sim ou não? Já não chamamos mais de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que o Senhor vai fazer, mas o amigo sabe. Sim ou não, igreja? Se você precisar de uma provisão, ele diz para você: eu sou. Se você precisa de um milagre, ele diz para você esta manhã: me ajuda, igreja, eu. Se você precisar de cura, ele diz para você esta manhã: eu sou. Se você precisar chorar, ele diz: eu sou aquele que enxuga as tuas lágrimas. Se você precisar ser liberto, ele diz: eu sou. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você precisa de que hoje? Domingo passado eu preguei aqui. Fui para Três Corações, preguei lá. Segunda de manhã, fui para Uberlândia, cheguei lá no final do dia. Quando eu cheguei lá, tive a notícia que minha mãe estava internada. Na madrugada, tive a notícia que ela morreu. Voltei terça-feira, cheguei à noite. Quarta de manhã, fizemos o sepultamento da minha mãe. Deus me deu a graça de ministrar a palavra no sepultamento dela, porque ela me ajudou a formar, chegar até aqui. Então não tinha que ser eu, precisava fazer aquilo por ela. Saí, voltei para Uberlândia. Cheguei lá quinta-feira, na madrugada de quarta para quinta. Quase 4.000 quilômetros total, da última vez que vocês me viram. E eu estava bem. E me sentindo seguro por Deus. Fui dirigindo, voltei, enfim. Estava cansado, mas estava bem. Estava triste, mas estava bem. Mas escutando muita gente dizendo para mim, desde a hora do enterro: você tem que chorar, você tem que ficar triste. Perguntando para Dani: cadê ele? Está batido, está deitado. Você não pode. Várias mensagens. Eu sei que preocupação, não estou criticando quem falou, de forma alguma. Eu recebi com muito carinho. Mas eu vou escutando isso. Escuta terça de manhã, escuta terça à tarde, escuta terça à noite. Abra o WhatsApp, você escuta isso. Quarta, você escuta de novo. Você escuta, alguém te abraça, você escuta. Quando eu quinta de manhã, eu levantei bem. Porque quando eu tive a notícia, eu chorei muito. Estava em casa, chorei demais. Joelhei no meu quarto, orei, chorei e vim. Aí quando eu quinta de manhã, eu acordei e mandei a mensagem para a irmã: estou bem. E aí eu fui gravar os vídeos da viração do dia. Quando eu entrei onde eu gravo os vídeos, peguei a Bíblia, abri a Bíblia, liguei o celular. Quando eu me vi no celular para gravar o vídeo, escutei uma voz: você está mal. Escutei uma voz assim: você não tem mãe mais. Irmão, você me dando um trem ruim. E aí eu comecei, meu Deus. Aí eu mandei uma mensagem para minha irmã: estou sentindo um trem ruim. Primeira vez.
E fiquei assim, e olhava para a Bíblia, meu Deus, eu não consigo gravar, não posso gravar. Como é que eu vou gravar a viração do dia desse jeito? E aí foi me dando um trem ruim, irmãos, uma pressão. Aí eu saí da sala onde eu gravo, aí fui para dentro de casa. Aí eu ajoelhei e fui orar. Aí comecei a orar, quando eu assustei, eu estava deitado no chão, assim. E parecia que tinha um boi em cima de mim. O corpo doía, a carne doía, aquela opressão. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu estou ruim mesmo. E aí eu comecei a pensar, não é verdade, né? A Dani vai chegar e vai me ver aqui, deitado, e vai ver como é que eu estou mal. Nossa, e vai ligar. E esse povo estava certo. Ai, meu Deus, para quê? Eu não vou morrer. Não posso gravar onde eu estava com a cabeça, gravar a oração do dia. E parecia, quando mais, um peso em cima de mim, uma dor no corpo, tudo ardendo. E eu fiquei lá, meu Deus, e de repente eu escutei uma voz que disse para mim, Luciano, levanta daí, porque eu sou o teu consolo. Irmãos, quando eu escutei aquela voz, eu sou o teu consolo, eu dei um pulo do chão. Aí aquelas dores, tudo sumiu. Eu dei um pulo no chão, arrumei a roupa e pensei mesmo, ele é meu consolo. Aí o Espírito Santo foi dizendo para mim, você acha que você conseguiu ir lá, que você é forte? É porque eu estava contigo, eu sou seu consolo. Eu estava te segurando contigo no volante, eu sou teu consolo. Você ministrou lá, você acha que porque você é bom? Não, eu sou o seu consolo, eu sou a tua força, eu estou contigo. E do mesmo jeito que você foi, você voltou, levanta, entra na sala e vai gravar o vídeo, porque tem gente precisando ouvir a palavra que você vai falar. Eu preciso de você, levanta, eu te sustento. Para de chorar que eu sou aquele que enxuga tuas lágrimas. Levanta, meu filho. Mas eu levantei, entrei para a sala e fui gravar os vídeos. Gravei 5 vídeos. Aí fui para a igreja, preguei à noite, voltei, estou aqui com vocês para pregar. Vou pegar o carro agora, vou pregar à noite lá em Uberlândia. Não é porque eu sou bom, é porque o eu sou está comigo. Por isso que eu vim pregar essa palavra para você esta manhã. Eu não sei o que você precisa. Essa semana eu precisei de muito consolo. E as palavras que chegavam para mim estavam fazendo efeito contrário, porque a sensação que eu tinha que estava querendo me abater. Mas eu entendi que quando nem as palavras resolvem, quando nem as mais belas palavras das pessoas que nós mais amamos e das pessoas que mais nos querem bem, quando as mais belas palavras são ditas com as melhores intenções e ainda assim essas palavras não são suficientes, lembra de uma coisa, o eu sou é contigo. Quando faltar alguma coisa para você nessa terra, lembra, você tem um Deus que está dizendo para você esta manhã, eu sou o que você precisa. Se você perdeu alguma coisa nessa terra, não fica desesperado. Se foi embora alguma coisa e você perdeu alguma coisa nessa terra, é porque você não está precisando mais. O que você não pode perder nunca nessa vida é o eu sou. O eu sou que se revela em Gênesis na criação, o eu sou que se revela em Êxodo para Moisés, o eu sou que vai se revelando no Antigo Testamento, o eu sou que se revela na pessoa de Jesus no Novo Testamento, e aquele que fecha a Bíblia dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que ele está dizendo para você? O que ele está dizendo para mim? Igreja, eu sou na tua vida desde o princípio. O dia que você nasceu, eu sou contigo, e eu serei contigo até o fim. Por isso que ele está dizendo, eu estou no início, estou no fim. Deus está dizendo para a Igreja Batista Vida esta manhã, eu não largo você, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o grande eu sou. Você pode dizer um glória a Deus bem forte esta manhã. Você pode dizer mais forte esta manhã, glória a Deus. Diga, Ele é. Diga com raiva, diga, Ele é tudo. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Hoje eu quero orar com você, Batista Vida. Eu quero orar com você esta manhã. Eu sei que Ele já está na tua vida. A mensagem de hoje é só para te lembrar.
é só para te sustentar, é só para te fortalecer, é só para levantar teu rosto, é só para enxugar tuas lágrimas e dizer: levanta, filho, eu sou contigo. Levanta, filho, eu sou tua resposta. Levanta, meu filho, eu sou o teu porto seguro. Levanta, meu filho, eu sou a tua provisão. Levanta, meu filho, você já passou situações piores, eu estava lá te sustentando, porque eu sou o teu sustento, sou o teu amigo, sou o teu Deus. Eu quero que você fique de pé no teu lugar, por gentileza.